Paz seja convosco. Amém. Estamos aqui mais uma vez, segundo a graça e misericórdia do Senhor, reunidos para estudar a respeito do Catecismo de Westminster. Estamos na pergunta 92. Semana passada, na pergunta 91, nós falamos um pouco sobre o sacramento. E nessa pergunta 92, nós vamos falar quais são os sacramentos dentro da condição da igreja protestante. A gente, nós que já fomos católicos romanos, sabemos que eles têm uma série de sacramentos com uma grande dificuldade, que o sacramento é para a salvação e não uma exposição externa do nosso coração ou uma atestação e testificação da nossa salvação. Dentro da igreja protestante, dentro do Novo Testamento, nós temos dois sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Simples assim. Nós temos o batismo e a ceia do Senhor. Nós vamos falar na pergunta 94 a respeito do batismo, 95 a respeito da ceia, mas ainda fazendo uma parte introdutória, falando um pouco sobre a aplicação desses sacramentos. Os sacramentos instituídos por Jesus na nova aliança devem ser aplicados, primeiramente, não é por qualquer pessoa, e nós sempre falamos na condição de regra. As escrituras sagradas, elas trabalham com regras e exceções. As exceções a gente não tem acesso. Então, às vezes você olha nas escrituras sagradas e você vê uma série de ações de sacerdotes, uma série de ações de homens de Deus que não são uma coisa padrão. A gente tem um profeta que eu sempre troco entre Elias e Isaías, que andou 2 anos e meio pelado no deserto. Você olha e fala assim, Isaías. Aí você fala, isso não é uma coisa normal, entendeu? É uma coisa esporádica, entendeu? Olha para Jeremias, acho que é Jeremias, e pede para ele andar um tanto lá, entendeu? Enterrar um cinto, entendeu? Ele anda, 200, 300 quilômetros, aí depois volta para casa, chega em casa, depois de um tempo ele manda ir lá desenterrar de novo, e olha, fala, o cinto está podre, entendeu? Então, da mesma maneira que está podre o cinto, está o povo de Israel, e aí a gente vê algumas coisas que são exceções nas escrituras. Sempre que a gente trabalhar nas escrituras sagradas, a gente tem que pensar na regra. Então, quando se pensa em regra, a gente tem que entender que batismo e ceia do Senhor são sacramentos. E esses sacramentos, eles devem ser aplicados por ministros ordenados regularmente em suas denominações. Então, não é qualquer um que pode fazer. Então, a gente tem dentro da cultura cristã que quem é pastor é o homem, não existe o pastorado feminino. Tá? Existem mulheres que fazem esse tipo de serviço, não em caráter de exceção, mas em caráter de regra, entendem que tem que fazer. Infelizmente estão erradas, tá? Não é o foco nosso trabalho hoje, tá? Mas o ministério ele é delegado ao homem, é o homem que tem essa condição ministerial, é o homem que é o líder do lar, e tem uma série de condições em que o homem ele é ordenado por Deus. O homem ele é o cabeça, nós já falamos bastante isso dentro do livro de Efésios. O homem ele foi criado primeiro, exatamente não é porque é melhor, e sim porque ele tem função diferente da mulher. Então, para a administração dos sacramentos, nós temos que ter ministros, homens, pastores, líderes, que foram ordenados pelo Senhor, através da igreja, para que eles possam ministrar esses mandamentos. Tá? Então, há uma regra, há uma forma, há uma norma para se fazer isso, não é de qualquer maneira. Qual é a exceção? Exceção são exceções. Você está lá no meio do sertão, está no meio da África, está, em qualquer situação, a pessoa, ela quer ser batizada, não tem, ou você quer servir uma santa ceia, não tem ninguém ali, não tem um homem, não tem ninguém ordenado, ali é uma exceção. Tá? Então a gente vê bastante isso dentro do campo missionário, em que às vezes a mulher está lá como missionária, lá na Ásia, no Oriente Médio, em qualquer lugar, precisa, e ela vai e faz, mas não é uma situação regular. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Hebreus capítulo 5, verso 4. Hebreus capítulo 5, verso 4. Bem? Sim, senhor. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus,
como aconteceu com Arão. Tá? E esse versículo ele tem que sempre ser baseado, como outros versículos, em premissas que já foram estabelecidas. Então, voltando ainda à condição do pastorado feminino, a pessoa fala assim, não, mas Deus me chamou. Será que chamou? Entendeu? Nós temos o Antigo Testamento como a base das Escrituras Sagradas, e dentro do Antigo Testamento nós temos a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros como base. Então a construção do cânon ou da Bíblia, ela parte da Torá, para depois para os profetas, para os outros livros, aí fecha o Antigo Testamento, fechou o Antigo Testamento, você parte para o Novo Testamento, que é baseado no Novo, não há diversidade de informações. Então a gente não vê essa condição do pastorado feminino, por exemplo, dentro das escrituras do Antigo Testamento, mas a fulana era pastora, era de ovelhas, não era de pessoas, tá? A gente não vê essa condição. Então, quem chama é Deus, quem comissiona é Deus. Então eu não posso simplesmente tomar para mim, eu decido ser. E nós temos visto dentro do cristianismo muitas pessoas se levantando em nome de Deus me chamou, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, porque ele fala que Deus chamou. E quando você coloca a figura de Deus no contexto, dizendo que ele chamou, como que eu posso dizer que não chamou? Então eu olho para vocês e falo assim, a partir de hoje Deus mandou que a gente pintasse a igreja toda de preto. Você não tem como discutir, a gente entra num campo subjetivo e sobrenatural, mas a gente tem que procurar os elementos que fundamentam as decisões através das Escrituras Sagradas. Sempre você tem que buscar o fundamento aqui. Deus, ele pode chamar numa condição extraordinária para fazer alguma coisa? Pode, mas há respaldo. Então a gente vê festas, por exemplo, daqui nós estamos chegando no carnaval. E aí tem igrejas que vão criar o Carna Gospel, ou Bloco Gospel, né? Diz que foi chamado por Deus para evangelizar no carnaval. Eu me afasto de uma coisa como essa, porque se Deus mandou, e eu acho que tem pessoas que realmente Deus envia para fazer esse tipo de coisa, não para entrar na folia e na brincadeira, mas para realmente fazer um trabalho sério ali no meio, e aí a gente não entra no julgamento nessa história, mas para mim, entendeu? Eu não aceito esse tipo de coisa, para mim, entendeu? Vejo igrejas que têm projetos, e a gente tem o Moisés conosco, que é professor. Se Deus em algum momento der a direção da gente ter uma escola de luta marcial, alguma coisa aqui na igreja, beleza, entendeu? Mas Deus tem que dar uma direção muito certa, porque para mim, o local de adoração ao Senhor é um lugar santo, não é um lugar de você dar porrada um no outro, entendeu? Mas, entendeu? São exceções. Então a gente tem que entender que há 2 sacramentos que são instituídos pelo Senhor. Nós vamos falar bastante sobre esse contexto, não nessa pergunta, ela é muito, muito curta, tá? Mas a gente tem que entender que já tem 2 elementos muito importantes. Primeiro, esses sacramentos eles foram instituídos pelo próprio Cristo na nova aliança. Não foi o homem que definiu. Segundo, para você ministrar esses mandamentos, esses sacramentos, eles têm que ser ministros, homens, pessoas que são capacitadas por Deus para esse mistério santo. A palavra instituída no Antigo Testamento determina os símbolos do pacto pela autoridade de Deus. Então, tudo parte do Antigo Testamento. Não é Velho Testamento. Muda essa terminologia. Meu pastor brincava falando que velho é o diabo. Então, é Antigo Testamento. Tá? Quando você pensa em velho é uma coisa que você descarta. Então pensa sempre nessa condição, não é uma tolice. Velho é algo que você descarta. Você está com uma roupa velha em casa, você está com um sapato velho, você descarta aquele sapato. O antigo não. O antigo é vintage. Ele é caro, entendeu? Você guarda, entendeu? Bonitinho. Postei umas fotos ontem lá, no evento que eu fui com a Luli. Tá lá os carros, eles não são velhos, eles são antigos. Se fosse velho, você jogava fora, tá? Então nós temos essa condição no Antigo Testamento, definindo também os sacramentos dentro da ordem do Antigo Testamento, que era a circuncisão e a Páscoa. A Páscoa, dentro daquele contexto deles, nós vamos falar lá no 94, a circuncisão, que era uma marca que havia nas pessoas, em especial nos homens, ou especial não, exclusivamente nos homens, para mostrar que havia uma aliança entre eles e Deus, era uma marca externa. No Novo Testamento, o preceito estabelecido por Cristo transforma circuncisão e Páscoa e autoriza o uso deles como batismo e ceia. E aí a gente chama uma transformação. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4.
Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Tá, e aí o apóstolo Paulo, ele pega o Antigo Testamento e ele traz para a condição do Novo Testamento. Ele faz uma junção de texto, ele faz uma ligação, fazendo essa análise, entendeu? De ceia, circuncisão, Páscoa, batismo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a mesma nuvem, sob a nuvem, e todos passaram pelo mal. Primeiramente, ele faz esse contexto histórico, dizendo sobre a condição da nuvem que guiava e a condição do Mar Vermelho, tendo sido todos batizados. E aí ele vem trazendo essa condição de você passar pelo mar como uma condição de batismo. Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando ele fala sobre comeram de um só manjar e beberam da mesma fonte, ele está falando de Santa Ceia, entendeu? Que é o corpo e o sangue de Cristo. Você vê que o apóstolo Paulo ele faz uma análise muito superficial, mas se você começa a prestar atenção, e a diferença entre você ler a Bíblia e você estudar a Bíblia. Você começa a observar coisas como essa. Todos eles comeram. Todos eles quem? Aqueles que eram os escolhidos. Aqueles que eram determinados como filho. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Quem que seguia? A coluna de nuvem. Quem era essa coluna? Era o próprio Cristo. A pedra era Cristo. Ele mostra a condição de Cristo como sendo o fundamento tanto da circuncisão, tanto da passagem do Mar Vermelho, tanto do comer o pão e beber o vinho na Santa Ceia, como do batismo. O pacto e o batismo. O cristianismo, ele trata sobre pacto. Pacto é um acordo. Então eu faço um acordo com vocês, que no domingo, das 9 até as 11h30, eu estarei aqui. É um pacto, esperando que você venha. É um compromisso. Você comercialmente, você faz um acordo, mesmo que verbal, isso é um pacto. Você olha para a pessoa e fala assim, olha, eu vou entregar esse buquê na tua casa tal horas. Vou fazer esse arranjo tal horas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo tal horas. Por esse tempo. Você estabelece um contrato com alguém, vai lá e fala assim, olha, eu vou fazer um curso, entendeu? Eu vou te pagar o valor de R$1.000 e eu tenho direito a esse curso por tantos meses. Isso é um contrato, isso é um pacto. As coisas com o Senhor, elas são pactuais. Tudo tem a ver com o pacto. Tá? Batismo é um pacto. Deus fez o primeiro pacto com quem? Quando que foi feito o primeiro pacto? Não. Adão. Foi feito um pacto com Adão, em que ele recebeu instrução de Deus, que ele deveria cuidar da natureza, ele deveria cuidar do relacionamento interpessoal, e ele deveria ter um relacionamento com o Senhor, mandato cultural, espiritual e social. Então, foi feito um pacto ali. Foi feito um pacto dizendo, olha, você vai ter todas as árvores do jardim, não havia ainda se liberado a comida de carne, tá? Então, você tem aqui todo o jardim para você cuidar e a responsabilidade é sua. Você só não pode comer de uma árvore. E ele fala, beleza, foi feito o quê? Um pacto. São pactos maiores, entendeu? Ou melhor, são pactos menores que compõem um pacto maior. Toda a condição de Adão ali, poxa, preciso de uma auxiliadora. Lógico que Deus não dá porque ele quis, entendeu? Mas porque era plano. Ele vai dar a mulher ali. Então ali é estabelecido o pacto social. Se não houvesse a figura da mulher, se não se gerasse filhos, ali não haveria o pacto social, que é o relacionamento interpessoal. Mas colocou. E aí Adão recebe mais um contexto, mais um pacto. Fale, Felipe. Então, pastor, sobre a questão de pacto, a gente vê muitos exemplos na Bíblia, a maioria é de Deus fazendo um pacto com o homem, né? E sobre nós podemos tomar ação e fazer um pacto com Deus, isso é válido? O que é um pacto?
Você pode fazer um compromisso com o Senhor? Oi? Você pode fazer um compromisso com o Senhor? Isso é chamado de quê na Bíblia? Oi? Isso é chamado de quê na Bíblia quando você faz um compromisso com o Senhor? Só que se você fizer um voto, você tem que... A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então eu faço um voto com o Senhor. Então eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, eu estou como pastor da Igreja Cristã Semente de Vida. O meu tempo, em regra, é da igreja e dos membros. Pretendo não deixar de cuidar de ninguém por causa de alguma coisa externa. Tá? Quando nós iniciamos a igreja ela não tinha os recursos suficientes para me manter. Ainda não tem. O custo em Brasília é muito caro. Em Guará é muito mais caro ainda. Tá? E aí eu perguntei para a igreja, vocês querem bancar o meu tempo? Ou eu posso alternar entre meu tempo com vocês, sempre como prioridade, e meus trabalhos externos? Ele falou, beleza, pastor, pode procurar o complemento da sua renda. Então eu fiz ali com a igreja o quê? Um pacto. E aí eu faço um pacto com Deus também. Deus, enquanto o Senhor mantiver a minha casa, eu vou continuar mantendo a sua casa. E não é questão de barganha nem troca, é realidade. Entendeu? Você tem que fazer votos com o Senhor que você consiga cumprir. Então, quando eu estou diante da Rosângela e eu a aceito como esposa, eu estou fazendo um voto, um pacto com Deus. Até que a morte nos separe. É um voto. Entendeu? Há votos que são mais simples e há votos que são mais complexos. Há votos que têm a ação ela temporal mais curta e tem outras decisões que você toma que é durante toda uma vida. Um erro, uma decisão mal feita, um voto mal feito. Você pode ter a consequência disso por anos. Casamento é um deles. Casamento é um deles. Tudo bem? Tá? Deus fez o primeiro pacto com Adão. Com quem ele fez o segundo pacto? Adão. Não é Eva? Lembra, você tem que começar a olhar para a história, entender? A história bíblica, tá? Deus fez voto com Eva como? Também falou que ela teria... Não, ela não falou, ele não fez voto, ele deu uma, não é uma, você pode chamar maldição uma sentença, tá? É a punição. Você vê que a decisão de Eva, entendeu? De quebrar o voto, trouxe uma consequência até os dias de hoje. Eu vejo a Ais, ela lá, o não sei o que da roupa lá, como é que é lá? O enxoval, não sei o que quadrado. O que é quadrado? Depois você me explica. Né? Casa quadrada. Hã? Casa quadrada. Não sei o que e tal. Quando o Joaquim quiser nascer, aí vamos ver essa alegria, entendeu? Aí não tem essa alegria. É uma dor, é um mal-estar. Por quê? É a consequência da quebra do voto lá de trás. É claro que a palavra de Deus também traz a palavra de conforto, dizendo que assim que ela tiver o Joaquim nos braços, todo o sofrimento e toda a dor vai embora, tá? Primeiro voto, primeiro pacto de Deus, e aí sempre parte de Deus, sempre não, às vezes do homem, né? Deus fez o primeiro pacto com Adão, depois com Noé, e ele renova o pacto com... Oh, acertou, hein? De primeira em primeira. Entendeu? Renova esse pacto. Por quê? Depois da queda, entendeu? O homem, naquele período de Noé até Abraão, ele não adorava a Deus. Não havia uma adoração a Deus. Mesmo Abraão, ele não conhecia Deus. Ele vivia numa terra pagã, em que as pessoas elas adoravam nas forças da natureza, as coisas normais, entendeu? Foi quando Abraão é alcançado por Deus. E como é que é feito esse voto, esse pacto com Abraão? Eles estão lá, né? Deus chama, aquela condição toda lá meio sobrenatural. E aí Deus faz uma coisa que era comum naquela época. Quando você fazia um voto, eu faço um voto com o Felipe, eu vou lá, pego um boi, dependendo do pacto, né? Claro. Pego um boi, uma ovelha e mais um outro bicho lá qualquer, corto no meio, literalmente, deixa ele com as duas metades lá e você passa no meio. E ali você estabeleceu um voto. Quando você lê nas Escrituras Sagradas, você vê exatamente essa cena. Dos bichos abertos, Abraão está ali, entendeu? Naquele sono, esperando, entendeu? Afastando os animais que estão querendo comer, aquele lá, os abutres, os urubu, não sei o quê. E aí chega uma hora que Deus aparece como um castiçal de fogo e ele passa no meio assim, ele fez um pacto com Abraão.
E olha para ele e fala, como as estrelas do céu, assim serão teus filhos, blá, 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 vou te dar uma terra, tá? E aí esse pacto ele foi feito. Cadê? Deus institui então o sinal do pacto, que era a circuncisão. E ali começa-se a condição dessa marcação. Essa marcação que é a circuncisão, que é você pegar a pelezinha do piu-piu, entendeu? E corta, entendeu? Era um símbolo que eles tinham, que Deus estipulou como uma forma de estabelecer o voto. Se você ler lá a história de Ruth, você vai ver que quando Boaz ele vai fazer um acordo com o cara que era o resgatador, primeiro resgatador, porque tinha uma sequência, né? Primeiro resgatador de Ruth, o padrão não era bicho, não sei o que, era o que? Você dá o chinelo, um pé do seu chinelo por outro, entendeu? Mas era o padrão da época, tá? No Novo Testamento, o preceito por Cristo transforma, autoriza o uso de batismo como batismo e santa ceia. Deus fez o primeiro pacto com Adão, em Noé, com Adão, depois em Noé, depois Deus renova o pacto em Abraão, e Deus institui o sinal do pacto, que era a circuncisão. A circuncisão era um sinal físico, mas a salvação não era condicionada ao sinal, mas à fé e à submissão à palavra de Deus. Então, em nenhum momento da história da humanidade, você condiciona a salvação de alguém em relação ao quê? Ao sinal. O sinal é uma manifestação exterior de algo que está dentro do meu coração. Então, o que me prende a Rosângela não é a minha aliança ou uma certidão de casamento, mas é tanto essa certidão de casamento como uma aliança são sinais que eu sou casado com ela. Se você olhar aqui dentro, aqui Rosângela, não sei o que e tal, porque é um sinal. Mas isso aqui, ter isso aqui no dedo ou não ter isso no dedo, não vai fazer que eu sou casado com ela. É o que tem dentro do meu coração. É a minha ação interna. O cristianismo seu, ele não é referenciado a quantas vezes você vem na igreja. E sempre tem a ver como você faz fora da igreja, como que você vive. Isso define se você é cristão ou não é cristão. É aquela condição. O fruto do Espírito, ele mostra quão cristão você é, ou se você realmente é cristão. Pessoas que têm o fruto do Espírito, ou não têm um fruto do Espírito, você não é cristão, ou você tem tudo, não tem nada. Você pode ter menos em quantidade, em autoridade e poder, mas você tem todos. A circuncisão era um sinal físico, mas a salvação não era condicionada ao sinal, mas a fé e a submissão à palavra de Deus. E a gente vê a grande diferença entre a igreja protestante e a igreja católica romana. A igreja católica romana, ela pega essa condição dos sacramentos e fala, se você fez isso, você é salvo. É a condição, por exemplo, do adventista. Se você guarda o sábado, você é salvo. Se você não guarda o sábado, você não é salvo. Na condição de que, se você não guardar, é um elemento condicional. Não é mais um sinal que mostre a sua condição interior. E isso é um problema. O batismo instituído no Novo Testamento substitui o que? A circuncisão. Você pode até fazer, entendeu? No sentido de higiene, ou à sua vontade. Entendeu? Mas não é mais um sinal da pessoa que é servo. Então, eu recebo o Felipe na igreja e falo, Felipe, baixa as calças aí, entendeu? Não existe isso, entendeu? Não existe essa condição, tá? O batismo instituído no Novo Testamento substitui a circuncisão como símbolo, e a palavra-chave é essa, símbolo do pacto de Deus com o seu povo atual. Os cristãos em todo o mundo, eleitos e não eleitos, pessoas, elas tem a condição do batismo como um sinal. Por que eleitos e não eleitos? Porque tem muita gente batizada que não é salva. Por isso que, você vê a diferença? Então, se você pega a condição de que o batismo, ele é o elemento que define a salvação, todo mundo que foi batizado é salvo. E aí a gente vê a condição de João Batista. Quando ele vai está batizando o povo, chegam os fariseus querem ser batizados por ele. Por quê? Porque eles queriam adequar o sinal com a salvação. O que João Batista fala? Quem vos ensinou que o batismo vai fazer com que você consiga fugir da ira vindoura? Entende? Porque eles ligam a condição do sinal. É claro que a sua vida exterior, ela simboliza quem você é.
roupas que as pessoas vivem, como você gasta, o que você assiste, todas essas coisas são sinais. Ah, mas se eu não ver pornografia, então eu sou salvo. Não, negativo. Tem muito homem e mulher que não vê pornografia, mas que também vai para o inferno mesmo fazendo essas atividades, ou deixando de fazer. Gênesis 17, 11. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Leu o 12 também? O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido de casa como o comprado, a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Então a gente vê essa condição só atestando a condição de que todo homem ele tinha que ser circuncidado. A partir dos 8 dias de idade, aquele menino ele tinha que ser circuncidado. Tá? O pacto e a ceia do Senhor, também de uma maneira muito superficial, depois vamos ver mais profundo. A Páscoa foi instituída por Deus quando libertou os hebreus do Egito, quando o anjo do Senhor feriu todos os primogênitos do Egito. Êxodo 12, 27. Por favor. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e acabou. E aí você vê que é interessante esse verso 27. Na época que eu trabalhava com batalha espiritual, se falava que quem passou e matou os primogênitos foi o demônio. Aí você fala que é o demônio destruidor, devorador, aqueles negócios lá. E aí ele vem falando aqui. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Quem passou por cima das casas dos filhos de Israel foi o Senhor. E ele livrou, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. Quem que recebe a adoração? Não pode ser o Satanás, não pode ser um demônio. Então a figura do anjo do Senhor que passou ali era a própria figura do próprio Cristo. A figura do Cristo matou. E aí, uns anos atrás, nós vimos esse estudo, pode ser até que eu retome isso aí, que é a condição da figura de Jesus Cristo dentro do Antigo Testamento. E você começa a identificar algumas situações em que você fala, é o anjo. Não, não é o anjo, é Cristo. É a figura. Quando está maior, quando em maiúsculo tá? Em algumas situações pontuais, você vê a situação da figura de Cristo estando ali. E Cristo, naquela condição, ele matou os primogênitos do Egito, tanto de seres humanos como animais. A Páscoa foi instituída por Deus quando libertou os hebreus do Egito. Também você tem que começar a entender, hebreus. Quem são os hebreus? São antes de judeu. Entendeu? Então você tem hebreus, depois você tem os judeus. Do Egito, quando o anjo do Senhor feriu todos os primogênitos do Egito. A ceia foi instituída por Jesus na comemoração da Páscoa. Então, desde então, ela será celebrada em comemoração e lembrança da morte de Cristo até que ele venha. Então, quando Cristo ele está dentro da Páscoa, que era a festa que tinha sido determinada pelo próprio Deus, ele faz essa transição. Ali não há mais a condição da Páscoa dentro daquele sentido que tinha. Nós continuamos celebrando a Páscoa, que simboliza a morte de Cristo. Tá? Mas o importante da Páscoa ali foi passado para a Santa Ceia. Na Santa Ceia, falei na semana passada e falo de novo, a importância em que você traz à memória a condição de que você era perdido e você é resgatado através do sacrifício e do sangue do Cordeiro. Lucas 22, 15. E disse-lhes:
tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Aí eu vi a postagem da Aya, assim, estou ansiosíssimo, estou muito... Pô, então eu posso ficar ansioso, porque Jesus ficou ansioso. Não, gente, a ansiedade dele aqui era diferente. Ele estava aguardando um momento em que ele ia ficar separado do Pai. Era um momento ímpar dentro da história. Então ele vem trazendo essa condição de transferir a Páscoa. Eu leio as histórias de vocês. Cuidado com o que vocês escrevem, tá? Ele transfere a condição da Páscoa dentro do sentido judaico para a condição da Santa Ceia do Senhor. Amém?